Muito obrigado pela sua disponibilidade para nos conceder esta entrevista ao projeto MEM News, um projeto que visa resgatar a memória que as pessoas, os portugueses e as portuguesas fazem ou têm das notícias e do jornalismo ao longo da sua vida. Muito obrigado. Vou começar com algumas perguntas muito simples, destinadas a situar o seu contexto familiar e apresentar quem é, afinal, a nossa entrevistada. Eu começo então por perguntar-lhe o seu nome para ficar nos nossos registros. Muito bem. Linda Maia Ferreira, e neste momento encontro-me a fazer aqui uma prática em contexto de trabalho, decorrente de uma formação em gestão de eventos, e tive esta oportunidade e terei muito gosto se puder participar e contribuir para este estudo, claro. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Posso perguntar-lhe, por vezes é um pouco indelicado, a sua idade? Claro que sim, tenho 51 anos. 51 anos. Pode-me dizer também qual é a sua formação? A minha formação é em turismo, em gestão de empresas turísticas. Trabalhei cerca de 20 anos como agente de viagens, quase 18 dos quais numa grande agência nacional. Mas há uns anos achei que essa área estava já não era o que era. Já bebeu um pouquinho de água? Um bocadinho de água. Já estava engasgada antes. E de facto decidi mudar e fiz um interregno e agora estou a retomar numa área mais ligada aos eventos e não tanto às viagens. Muito bem, pronto. Então, formação em turismo, 51 anos. Exato. E com a experiência profissional no setor do turismo e depois então com o estágio profissional do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Exato. Exatamente. Pronto. Agora, eu gostaria que nos falasse um pouco, nos contasse um pouco sobre o seu contexto familiar. O seu pai, a sua mãe, qual era a sua profissão? Muito bem. O meu contexto familiar vem de uma família muito modesta, oriunda de Trás-os-Montes. Os meus pais eram os dois provenientes de uma aldeia perto de Vila Real, do Val da Campiã. A minha mãe não trabalhava, trabalhava em casa, era doméstica. O meu pai teve várias profissões, mas era dono de uma pequena empresa de comercialização de placas de aço inoxidável que fazia o fornecimento a várias empresas aqui no norte do país. Mas era uma família modesta, simples. Com que idade é que saiu de casa paterna? Já sei tarde. Com os meus cerca de 30 anos, muito bem. Portanto, então ainda viveu bastante tempo com... Sim, vivi, dado o contexto familiar, depois que se gerou com a doença do meu pai, ainda vivi bastante tempo, sim. Pronto, já sei onde estudou. Onde estudou ainda não sei. Foi aqui no Porto? Estudei no Porto, a nível de ensino superior estudei no ISCTE, foi isso. Toda a minha vida foi feita aqui no Porto. Toda a sua vida aqui no Porto. Isso também é importante Sim. saber e também já sei um pouco do seu percurso profissional. Vamos então passar para uma parte da entrevista que lhe vai exigir algum esforço de memória, se puder. A minha primeira pergunta é muito simples. A sua família interessava-se pelas notícias quando era jovem? Eu tenho memórias mais antigas, não tanto se calhar da minha adolescência, mas muito mais antigas, porque depois houve um processo familiar da doença e a coisa ficou um bocadinho complicada. Sim, o meu pai interessava-se pelas notícias do cotidiano. Lá em casa, todas as noites se via o telejornal, era sagrado, claro. Durante o seu dia, não tenho tanto essa informação, mas sei que quando ele iria ao escritório da empresa, ele andava bastante por fora, que sim, que estava também atento a mais meios de comunicação mais escritos. Mas em casa, essencialmente, acabava por ser muito realmente a televisão e aquele típico jornal da noite,
em que dava as notícias do dia, sim, No sempre. telejornal. Sim, no telejornal. RTP1? RTP1, na altura, era RTP1 e RTP2. Claro, Dessas memórias mais sim. antigas, porque, como lhe digo, depois, mais tarde, acabei, passo a não ter tanto essas memórias do meu pai, porque ele depois ficou doente e a vida mudou bastante. Muito bem, muito bem. E comentavam as notícias? Sim. Lembra-se? Recordo-me nessa altura de se família? comentar as notícias, sim, principalmente quando havia, sei lá, campanhas eleitorais, havia aquelas notícias mais... Notícias de política? Política, portanto, sim, ouvi desporto? Nem tanto, nessa época não. Nessa época nem Economia, tanto. não. Crimes, eventualmente, também não. Essencialmente, então, aquilo que se comentava era mais era do dia a política, dia, mais política, mais o que se passava no país a nível geral, era um bocadinho isso. Já me falou do telejornal, Sim. portanto, usavam outros meios para consumirem notícias, por exemplo, jornais? Havia jornal, eu recordo-me que na altura o jornal assim mais corrente, com maior popularidade, penso que era o Jornal de Notícias, que foi sempre e sim, esse tipo de jornal, sim, de notícias do dia-a-dia, jornal diário. Na sua casa? Não, nem sempre em minha casa. Porque como o meu pai passava muito pouco tempo e era mais ele que lia, a minha mãe não se interessava tanto por esse tipo de informação, ele acabava por ter esse tipo de coisa fora de casa. E a Olinda interessava-se? Eu era muito novinha na altura, muito pouco. Essa é uma questão interessante. Houve algum momento em que começou a interessar-se pelas notícias? Houve. A partir de, sei lá, dos meus 18 anos, 17, ao terminar o liceu, o secundário, sim. Quer dizer, pelo dia-a-dia nós íamos acompanhando, mas não com tanta... Mas a partir daí começou a interessar-se mais. A interessar-me mais, sim. Porquê? Tem alguma... Eu acho que tem a ver com o amadurecimento, tem a ver com a nossa vida, entramos na fase em que entramos para o ensino superior, começamos a adquirir conhecimentos mais maduros, não sei, acho que foi a partir dessa fase que de facto me comecei a interessar mais por isso. Qual foi o primeiro meio de comunicação que utilizou para consumir notícias? Falamos do telejornal, da televisão? Provavelmente deve ter sido a televisão. Sim, televisão. Deve ter sido a televisão, muito provavelmente. Estamos a falar dos anos 80. 80, sim. Muito bem. Lia jornais e revistas na sua juventude? Muito pouco consumidora para notícias em si, muito pouco. Muito bem. Nenhum em particular, o Jornal de Notícias, mas mesmo pouco? Não, muito pouco. E noticiários da rádio? Ouvia na sua juventude noticiários da rádio? Ouvia pouco. Durante a manhã, o meu pai era uma pessoa bastante mais velha, já nascia assim bastante tarde. Meu pai e a minha mãe ouviam sempre a Rádio Renascença. Então, era aquele típico de Olga Cardoso e António Sala, todas as manhãs com as notícias, com aquele programa. Em casa ouviam muito. Ouvia os e eu acabava por ouvir, porque estava ali, eles ao levantarem-se de manhã, o meu pai levantava-se logo a ouvir o rádio, mal acordava, e eu acabava por estar no quarto ao lado e eu começava a ouvir. E ouvia também os noticiários da Renascença. Sim, era. Portanto, escutava rádio em casa? Em casa, sim, em casa. E às vezes no carro era mais raro? Mais raro, sim. Sim, mais raro, até porque como eu me deslocava um pouco de carro no meu dia-a-dia. Porque para me deslocar utilizava transportes públicos, mesmo depois já na faculdade, já no ensino superior, andava também pouco de carro e não escutava muito de carro, muito depois, mais tarde, claro. E ao cinema? Sim. Ainda se lembra de ver filmes com notícias quando ia ao cinema? Já não?
filmes com notícias mesmo? Quando... Não, talvez com publicidade. Agora publicidade. Com publicidade. Com notícias não. Já não é, já obviamente, não me já não é recordo. nos anos 80 e início dos anos 90, já não havia em Portugal. E na sua juventude, falava das notícias com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus colegas? Se fosse algum assunto assim mais impactante, sim, mas não tínhamos muito por hábito assim, não, de algum de assunto. discutir assim assuntos, não. Havia outros temas mais Havia outros temas, provavelmente. E quando entrou na idade adulta, disse-me que a partir dos 18 anos, mais ou menos, quando amadureceu, entrou no ensino superior, se começou a interessar mais por notícias. Lia jornais e revistas nessa altura, já na idade adulta? Tinha esse hábito? Eu depois foi muito aquela altura, até devido à área em que eu estava inserida, não tanto notícias, mas começamos a interessar-nos por revistas que começaram a surgir na época, que eram revistas mais da área do destino turístico, que na altura começaram a aparecer algumas. E isso é que me lembro de consumir mais, até suplementos dos jornais semanários em que começavam a trazer esses suplementos anexados no conjunto do jornal. Quais jornais é que lia esses suplementos? Tinha o Expresso, o Público, eles traziam sempre, eles traziam, de vez em quando havia um tema qualquer e eles lançavam um suplemento sobre esse tema. E começaram a surgir esses. Aí já me lembro. Aí depois também a minha irmã já consumia, eu já ia um bocadinho atrás, mas era mais os semanários, de facto, que... O Expresso, mais algum? Era mais o Expresso. O Expresso, revistas, lembra-se de alguma? As revistas que às vezes traziam, invasões, mas de informação geral, essencialmente era o Expresso. Muito bem. E lia essencialmente em casa, então? Sim, em casa. Sim. E na idade adulta, noticiários de rádio? Muito pouco. Eu acho que nunca ouvi muito rádio. Não. Muito pouco. Era mais, se calhar ouvia às vezes à noite. Não era adulta, ainda era adolescente, ainda era mais nova. Ouvia os programas de música tipo que davam, exato, que davam mais à noite. E lá pelo meio, lá ouvia uma notícia lá ouvia ou outra. Uma notícia ou outra, sim. Muito bem. E lembra-se em que emissoras? As emissoras de rádio, na altura. RFM, Comercial, Rádio Renascença, era Antena 1, por aí. E costumava ouvir todas? Não, nem todas. Era mais talvez RFM, por aí. Muito bem. Continuou a ser consumidora de televisão e de telejornais na sua idade adulta? Continuo. Em minha casa, quando eu entro em casa e estou a fazer qualquer coisa, por exemplo, na cozinha, que acabo por passar, tenho sempre a televisão nas notícias. Às vezes até fico cansada de ouvir repetidamente tanta coisa. Ainda vou fazendo zapping entre os canais, mas depois eles estão sempre a repetir a mesma coisa e às vezes penso... Tem algum canal preferido? Tenho. Normalmente está na SIC Notícias. Sim, muito bem. E ainda vê o telejornal em alguma sim, muitas das vezes. De como às vezes eu já estou tão cansada de ouvir as notícias durante o dia inteiro, já não vejo o telejornal. Mas vou estando ali, vou ouvindo, e se há alguma notícia que eu não estou a ver bem, depois passo atrás para ver, ou mesmo alguma daqueles especiais que fazem sobre determinados assuntos que se me interessar bastante, realmente vou buscar para ouvir. Sim, isso continua. Agora sim, muito mais, mas quando era mais jovem, de facto, não muito. E os telejornais, sim. Telejornal só há um que é o da RTP, os outros... Mas tem alguma emissora de televisão em que costuma ver? É SIC.
A SIC. Muito bem, muito bem. Embora por vezes também veja a RTP2 e a 3 em termos de informação, mas normalmente Já me deu algumas pistas para responder a uma questão que eu tenho aqui para lhe colocar, mas eu vou colocá-la na mesma. O seu consumo de notícias mudou ao longo do tempo? Já me disse que mudou quando entrou na idade adulta, não é? Sim. Capaz de me dizer quais foram essas principais mudanças, não é? O amadurecimento. Sim, Continua sempre a ver televisão? Sim, em termos de amadurecimento, uma pessoa acabamos por estar muito mais atentos ao que se passa a nível nacional, ao país, à sociedade. E os meios, essencialmente a televisão. E os meios, essencialmente a televisão, e não só, depois agora entramos nas redes sociais e na parte online dessa... A internet mudou a forma como consome notícias? Mudou, eu acho que mudou de toda a gente. Acho que até consumimos mais porque nos entram mais facilmente, não é? É capaz de me descrever de que forma é que consome notícias hoje em dia, no seu cotidiano? Como lhe disse, é muito através de meios sociais que vamos vendo, através da televisão, como digo, que em minha casa mal chego a casa, ligo a televisão e está sempre no canal de notícias. E depois, se há uma notícia de facto que me interessa ou que quero saber mais profundamente, vou pesquisar, vou procurar saber. E ainda lê jornais e revistas? Não, muito pouco. Em papel não, nem na internet? Não. Na internet sim, mas em papel já não. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Mas na internet vai aos sites dos órgãos de informação? Sim. Não se limita, portanto, às redes sociais? Sim, também vai aos sites, sim, também procura. Sim. Muito bem. E ainda disse-me que escutava a RFM, mas em concreto notícias de rádio. Ainda escuta rádio hoje em dia? Só quando estou no carro agora. No carro. Nesta fase, de facto, é no carro. E costuma, no carro, ouvir notícias? Se calhar, na altura em que estou a conduzir, ser o horário em que fazem a pausa para as notícias, sim, claro. Mas acaba por nunca haver muito essa... Portanto, não liga, por exemplo, está a andar e não tem o rádio ligado. Não liga, por exemplo, só para escutar notícias? Não. Muito bem. Não. E tem, assim, alguma emissora ou emissoras preferidas hoje em dia? Normalmente tenho na comercial, mas por vezes mudo e ponho emissoras de música, ou ponho... Mas como também não faço muitas viagens de carro, para já, pronto, porque nunca precisei muito nas deslocações diárias, se calhar não tenho muito essa experiência. Imagino que quem trabalha em profissões mais comerciais, que passam o dia inteiro a conduzir, que tenham muito mais a companhia do rádio na vida delas do que propriamente eu na minha área. Ou mesmo há quem, eu recordo-me que há pessoas que trabalham em áreas administrativas, escritórios. Eu recordo-me que a empregada de escritório da empresa do meu pai, ela ouvia rádio toda a tarde. E quando eu ia para lá, era pequena e às vezes passava lá umas tardes, recordo-me que ouvíamos o rádio toda a tarde. Isso, por acaso, agora lembrei-me de repente que sim, nessas ocasiões, de facto, ouvia bastante rádio. Já escutou algum podcast de jornalismo? Sim. Não, por acaso é uma coisa que pretendo acompanhar mais, porque há variadíssimos agora, muita gente a fazer. Mas sim, acho bastante interessante. Muito bem. Portanto, tem alguma ideia de quando é que começou a acompanhar as notícias na internet? Pois... Disse-me que acedia pelas redes sociais, disse-me que também ia diretamente ao eu acho que foi site, quando, a partir da altura em que as redes sociais entraram na nossa vida, acabaram por entrar, eu acho que foi a partir dessa altura, porque acabamos por estar mais ligados, porque anteriormente
Se queríamos ver qualquer coisa, tínhamos que ligar ao computador, tínhamos que procurar, tínhamos que ir ao site, tínhamos que ir por variedíssimas formas. Agora é tudo muito simples, porque temos os smartphones, a qualquer altura entramos numa rede social, em qualquer situação do dia-a-dia, em qualquer tempo de espera para qualquer coisa, e é muito fácil, porque entram, nós mesmo que não queiramos, vamos vê-las, as notícias vão aparecer. Claro. De facto, não existe a procura, nós não vamos procurar a notícia, ela vem ter connosco. Bem, pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Quer fazer uma pausazinha para beber um pouquinho de água? Talvez, um bocadinho, obrigada. Mas é muito interessante. Agora, se calhar vou fugir aí um bocadinho ao guião, mas quando me comecei a preparar para isto, comecei a pensar nas memórias mais antigas que eu tinha. Era jornais, o que é que eu me lembro assim relacionado com os jornais? Então veio uma ideia, as férias que eu passava na aldeia, em 1980, em que não tinha nada, uma aldeia no meio de nada, e tinha uns tios que passavam connosco as férias, e lembro-me de vir o correio com o jornal para o meu tio ler. Que era o 1º de janeiro. Então, ele levava-lhe pelo correio para ele ler o jornal. E também lia? Não lia, era muito pequenina, tinha assim 5, 6 anos, no início quase ainda nem sabia ler. Mas comecei a lembrar, pensei, qual é a memória assim, mesmo mais antiga que eu tenho? Realmente é essa. Muito bem. Recebe no seu e-mail daqueles boletins noticiosos que alguns meios jornalísticos têm? Por e-mail? Por e-mail não. Por e-mail não. Está certo. Por e-mail não. Certo. Recorda-se de notícias que lhe tenham deixado uma forte impressão? Há sempre notícias que nos deixam uma forte impressão. Consegue lembrar-se, sei lá, o 11 de setembro? Sim, consigo lembrar-me, já tinha uma idade. Acho que a notícia, uma notícia que me deixou uma forte impressão, eu era muito pequena e tenho uma leve lembranças, mas de estarmos a ver televisão e de anunciarem o acidente de Camarate com a morte de Francisco Sá Carneiro e a restante comitiva do avião. Essa foi uma notícia assim das mais que uma pessoa está de repente e está a ver televisão e está com a família toda e vem aquele comunicado assim de nada e nós, que era uma coisa, pronto, era pequena, era muito jovem, eu era muito jovem e abalou-me um bocado, de repente toda a gente ficar estática, o que é que aconteceu, mas que desgraça, pronto. Isso assim pela negativa, mas depois há sempre notícias marcantes com acontecimentos a nível quer nacional, quer mundial. Sim, o 11 de setembro, sem dúvida, também foi uma notícia muito marcante, pela negativa, mais uma vez, não é? E depois há sempre notícias. Por incrível que pareça, nós acabamos por lembrar-nos mais das negativas. Eu estou agora a tentar me lembrar assim de uma muito positiva, mas acabamos por marcar mais as negativas do que propriamente às vezes as melhores. Será que houve alguma notícia que mudou a sua vida? Através de comunicação social, não sei, penso que não. Assim que eu me aperceba que tenha sido marcante, não me recordo. Bom. Não me recordo. Ora bem, já tinha alguma idade quando Portugal entrou nas comunidades na europeias? Comunidade Europeia. Lembra-se de acompanhar as notícias? Lembro-me bem do processo, porque eu já estudava. Estava no Liceu António Nobre, na altura. Na altura já não se chamava liceu, chamava-se escola secundária. E cheguei até num projeto ligado à disciplina de economia,
Chegamos mesmo a ir a Bruxelas e fazer um intercâmbio na altura da Europália, chamava-se Europália, fizemos um intercâmbio escolar e chegámos mesmo a estar a ir ao Parlamento Europeu e por isso lembro-me bem. Lembro-me que estudei a história da integração, quer dos inícios, que ainda não era CEE, antes era carvão e do aço, pronto, e aquela evolução até chegarmos à União Europeia, todos os nomes que anteriormente lhe tinham sido dados, e isso recordo-me bem. E acompanhou? Sim, aí acompanhávamos, sim, acompanhava. E lembra-se de ter assistido ou não assistiu à cerimónia da assinatura do tratado pela televisão? Não se recorda? Não me recordo. Muito bem. E nessa altura comentava as notícias com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus familiares? Não, como lhe disse, não. Era a altura da adolescência, por aí, não, muito pouco. Para além do 11 de setembro, lembra-se de mais algum dos grandes acontecimentos internacionais que tenha acompanhado pelos meios jornalísticos? Todas as guerras, todas as... a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, sim. Tanta coisa que às vezes uma pessoa agora nem acaba por não recordar tudo, mas sim, acompanhava. Portanto, podemos dizer que entre o final do século passado, ou seja, do século XX, dos anos 90, que nós ainda somos bastante vivos, exato, e o início do século XXI, do século XXI, portanto, continuou a usar essencialmente a televisão e acrescentou-lhes a internet, não é? Exato, sobretudo agora as redes sociais. Antigamente ia diretamente aos sites, agora acaba pelas redes sociais. Muito bem. Ao longo da sua vida, apesar de tudo, qual acha que foi o meio de comunicação jornalístico, onde consome notícias ou consumia notícias, que mais a marcou? Os jornais, provavelmente, não. Os jornais, nem tanto. A televisão, talvez a televisão. A rádio, se calhar, também nem a tanto. Rádio, nem tanto. Ou a internet. A internet veio revolucionar tudo, como é óbvio. E sim, foi um bocadinho por aí. Vou-lhe pedir agora uma avaliação. As notícias que foi consumindo ao longo do tempo afetaram a sua compreensão daquilo que se estava a passar, a sua compreensão dos acontecimentos? Claro que sim. Claro que capaz sim. Claro que sim, tentar... porque se não tivesse acesso a elas, não teria se calhar tanta consciência da economia, da política, da parte da sociedade, do mundo, das diferenças e da evolução do mundo no geral. Sem dúvida que a percepção de tudo tem sido através das notícias, através do que se passa. Portanto, as notícias influenciam para si a maneira como nós percepcionamos o mundo. Sim, caso elas sejam verdadeiras, não é? Claro. Caso elas sejam verdadeiras, vão-nos ajudar a perceber muita coisa, vão-nos ajudar acha que as notícias também afetaram a memória que guarda dos acontecimentos? Eu penso que sim. Claro. Sim, claro, com certeza. De outra forma, não poderia acontecer. Pois, por exemplo, 11 de setembro... Há sempre aqueles acontecimentos que nos vão sendo passados, o boca a boca, a história contada por algum familiar mais velho, que também é importante, que também é marcante. Mas, claro que sim, através dos meios de comunicação social. Muito bem. Então pode-me responder a uma outra pergunta. Eu penso que adivinho a sua resposta. As notícias são importantes? As notícias são muito importantes. Portanto, é importante acompanhar o que se passa pelos meios de comunicação? É importante termos o conhecimento. E se esse conhecimento nos é passado
mais eficazmente pelos meios de comunicação, então é excelente, porque é mais rápido, é mais demonstrativo daquilo que se passa. Em que é que as pessoas e a sociedade beneficiam, então, com os meios de comunicação? Meios de comunicação jornalísticos. Com o jornalismo, se quisermos. Através do conhecimento. Através do conhecimento e... porque ou vivemos fechados e não temos acesso ao que se passa à nossa volta, também se calhar vivemos bem, se tivermos tudo, se essa for a nossa forma de vida. Agora, se são pessoas que necessitam de sentir o que as rodeia, se necessitam de compreender, sentem uma necessidade de compreender a sociedade como ela está, de compreender as pessoas, de tentar perceber porque é que isto agora é assim, porque é que não é, o que é que será que nos levou a esta mudança. O conhecimento é necessário a todos os níveis e em termos sociais e de comportamentais, se calhar hoje em dia isso ajuda-nos a compreender muita coisa, para quem se interessar. Claro. Tentar compreender por essa via. Pronto. Muito obrigado. Lê as notícias partilhadas por amigos, por pessoas que se seguem nas redes sociais? Sim. Principalmente se for áreas que estejam relacionadas com algum interesse meu e a minha área de atividade, sim. E as notícias partilhadas nas redes sociais pelos próprios meios jornalísticos? Costuma acompanhá-las? Sim, dependendo das áreas. Se calhar há áreas que eu não leio tanto, se calhar não procuro, se calhar, por exemplo, em termos de desporto, se calhar não procuro. Mas se for realmente áreas de atividade ou de conhecimento que me interessem, aí procuro, aí tento saber. E já consumiu ou leu notícias nas redes sociais partilhadas por pessoas ou entidades que desconhece? Que não sabe? Não é? Normalmente, as notícias que vejo nas redes sociais e que penso que são verdadeiras, estão anunciadas como sendo de determinado meio. Seja ele generalista ou até mais científico, mais sectorizado. Mas confio, não é? Agora, uma notícia que não traga qual é a origem, quem fez, quem disse, aí não. Muito bem. Se calhar posso até já ter visto, mas dou mais atenção a uma coisa que eu tenha alguma confiança que, de facto, aquilo é real, é verdade. Portanto, está bem consciente da desinformação? Estou muito consciente da desinformação. Estou. Parece, não? Muito bem. E as redes sociais? Contribuem para isso, claro. Na sua opinião, houve mudanças entre o que era noticiado no passado e as notícias no passado e aquilo que temos agora? Muito, porque, como eu estava a dizer, quando disse que às vezes faço zapping, a ver os canais de notícias e que todos eles dão praticamente a mesma coisa, eu acho que nós, para o país que temos demasiados canais de informação e que chegam a certa altura para estarem 24 horas a emitir notícias, o país é pequeno e não há... o país, e não só, pronto, depois há a parte internacional, mas é demasiado, a repetição é constante, mas não é uma repetição que seja de hora a hora, é quase de 15 em 15 minutos, ou de meia hora, estão a dar sempre a mesma coisa. Por isso, de facto, eu noto muito que isso acontece. Portanto, comparando a sua experiência com a experiência das gerações mais novas, as gerações mais novas são mais... Qual é a sua percepção? Que as gerações mais novas... Eu não tenho agora assim muito essa percepção daquilo que eles consomem mais, dependendo até também das idades, da faixa etária, não é?
mas, por exemplo, por uma sobrinha que tenho 20 e tal anos, ela interessa-se bastante e consome notícias de várias ordem. Principalmente a nível internacional, eles já se interessam muito por o que se passa não só no nosso país, mas a nível do que é que se passa a nível internacional, de eleições, disto, aquilo, quer dizer, também através de... Nós antigamente, eram as eleições portuguesas, não nos interessava o que é que se passava nos Estados Unidos, ou em França, ou em Londres, ou em Inglaterra. Nós, pronto, isso era a vida deles, não era nossa. Isso não tinha nada a ver connosco. Nós tínhamos as nossas, eles tinham as deles. Hoje em dia não. Hoje em dia há notícias sobre tudo a toda a hora, sobre todos os países, e as pessoas interessam-se mais por um país que até nem é o seu, mas que possam, de alguma forma, influenciar a sua vida através do que é o internacional, não é? E se calhar eles também estão um bocadinho mais abertos para essa universalidade que nós na altura não estávamos. Na altura era o nosso país que nos interessava. Interessávamos o que é que se passava aqui na terrinha, depois o resto. Nem toda a gente se interessava. Algumas pessoas interessavam-se. Eu recordo-me que havia pessoas que já consumiam jornais internacionais, que havia só em determinado tipo de tabacaria, não era em qualquer lado que se encontrava um jornal inglês, ou um jornal americano, ou um jornal de negócios, que pronto. Agora não, agora é muito mais fácil. Portanto, há essa globalização. Há a globalização, assim, sim, que eu acho que dos interesses. Das gerações mais novas. Sim, porque eles hoje em dia não são só cidadãos nacionais, eles acabam por ser cidadãos do mundo, porque a qualquer altura vão trabalhar para qualquer lado e também essa necessidade de conhecimento. Muito bem. E nisso, se calhar, o inglês é muito importante. Sim. Para sim. Língua como franca. Língua, sim, que acaba por unir toda a gente, sim. Acaba. Confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Nas notícias que eles lhe apresentam enquanto jornalistas profissionais? Confio que é bem. Confio que é bem porque acho que hoje em dia, como lhe disse, como são tantos, a vontade da competição entre eles de lançar a notícia ou lançar antes, ou acaba por, se calhar, ultrapassar aquelas regras mais clássicas do jornalismo, da pesquisa, de escrever tudo o quê, quando, onde, por quem, a compra. Se calhar a coisa tenta-se fazer muito mais rápida. E se calhar às vezes há pesquisas excessivamente bem feitas, muito bem feitas mesmo, mas há outras que se calhar vamos fazer aqui uma coisa rápida, principalmente nos meios escritos, que ainda há dias estava com a doutora Paula e estávamos a ver uma coisa sobre um docente desta casa que faleceu recentemente. E era uma notícia sobre uma publicação que foi feita postumamente, não é? E então havia um meio de comunicação social que referia: estiveram presentes os autores do livro. E nós dizemos, como é que alguém, que deve ser um jornalista, alguém que escreve para um meio de comunicação, escreve uma coisa destas e não sabe que uma das pessoas já não está entre nós? Que era a parte mais básica, já nem estou a pensar numa parte mais científica da coisa, não. Era a parte mais básica, que era a presença de uma pessoa que já não está entre nós. E ele diz, estiveram presentes os autores do livro. Acho grave. Uma notícia tão simples, acho grave. Claro, e é grave. Portanto, digamos, nós estávamos a fazer uma pesquisa. Confiava mais no jornalismo do passado do que no jornalismo, ou do que confia no jornalismo do presente? Se calhar em determinadas alturas sim, em determinadas alturas sim, porque às vezes há coisas caricatas, mas lá está, isto de haver os canais de notícias em que têm comentadores e pessoas a toda a hora, em que a sofreguidão por dar a notícia primeiro chega até, como aconteceu recentemente, a dar uma notícia em que as fontes não são reconfirmadas e dar uma notícia errada. É grave, estamos a falar para tantos milhões de pessoas
e estarmos a avançar com uma coisa que depois se venha a dizer ai não, afinal isto não foi verdade, isto foi alguém que lançou aqui, nós não vimos bem qual era a fonte, é mau. Portanto, a pressão do tempo A é má. pressão do tempo, a pressão do chegar primeiro, a pressão do mostrar, o chamado mostrar serviço, é má. É má. Portanto, quando... para si, a relação, vá lá, de confiança que tinha dos meios jornalísticos foi-se perdendo um pouco. Vai-se perdendo. As pessoas, quer dizer, não perdem a confiança, mas pensam duas vezes. Vamos esperar mais algum tempo. Será que isto é mesmo assim? Ou será que agora vai surgir daqui a pouco uma retificação? Ou que isto afinal não é bem assim? Já começamos a sentir um bocadinho essa parte. Porque há exemplos que nos vão sendo demonstrados diariamente. Claro. Disse-me, já fui entendendo ao longo desta entrevista, que usa essencialmente a televisão e a internet, particularmente as redes sociais, hoje para se manter informada. Pode dar-me razões para continuar a acompanhar as notícias pela televisão e razões para acompanhar as notícias pela internet e pelas redes sociais? A facilidade. É um bocadinho... Chega a casa, liga a televisão, saca e é uma telemóvel. Informação que chega, que entra e não é tão proativa, é mais passiva, não é? Acaba por não ser eu a ir procurar e a ler e a ver e acaba por entrar facilmente. É mesmo a preguiça e a facilidade. A preguiça e a facilidade, muito bem. Não é facilidade, é o facilitismo. Facilitismo no acesso à informação. Exato. Assim, de uma forma geral, como é que vê então a evolução do jornalismo português desde a sua juventude até hoje? Não vejo de forma negativa, não. Isso, apesar destas coisas que vão acontecendo, que acontecem, não, vejo cada vez, vejo que houve, os tempos mudaram muito, a todos os níveis, e no jornalismo também penso que deve-se ter passado. Eu não estou dentro da área, mas eu acho que os meios, os recursos de acesso mudaram muito, é tudo muito mais rápido, mais fácil, mais eficiente. Não digo que antigamente era, se calhar, muito mais difícil, tinha que mandar um repórter, tinha que fazer isto, tinha que fazer aquilo. Agora é muito mais fácil, com os telemóveis, com as filmagens, com os vídeos não profissionais, é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais rápido. Muito bem. Acredita que o jornalismo de hoje cumpre o seu papel na sociedade? Acredito que sim. Acredito que sim. Menos do que no passado? Tanto como no passado? Mostrou algumas reservas em relação ao jornalismo no presente? Não são reservas, não é reservas de forma tão notória, como é que eu lhe ia dizer? São pequenas reservas. Às vezes podemos pensar, deixa ver, vamos esperar umas horas. Vamos esperar umas horas, vamos ver se daqui a uma hora a notícia, se for assim uma coisa muito... Pronto. E se calhar há outras que uma pessoa nem imagina que deu como verdadeiras e se calhar nem eram bem assim, porque acabou por nunca haver desmentido, nunca haver uma retificação. Pronto. Mas não... Como é que eu lhe vou dizer? Não tenho essa parte de achar, não, agora os jornalistas são os mentirosos, não têm cuidado. Não, por aí não. Já sabe, eventualmente, que os meios jornalísticos e o jornalismo estão a atravessar uma crise na atualidade. Uma crise que resulta de vários fatores, mas um deles é que há menos dinheiro porque há menos publicidade. Sabe disso? Tem consciência disso? Acha que... Eu tenho consciência das notícias que vou ouvindo de empresas da área da comunicação que vão falindo. De publicações em papel que acabam por não ter tiragem suficiente, não têm público, para continuar com as suas publicações. Isso no início a internet foi péssima. Pois.
É verdade. E nisso a internet foi péssima, porque mesmo que às vezes uma pessoa veja a notícia, não sendo assinante daquele jornal, mas vê só metade, pronto, às vezes depois vai procurar o resto. Mas não tem a necessidade de estar a pagar por... Quando antigamente uma pessoa, se queria ler um jornal, ou ia a um café que normalmente disponibilizava os jornais para os seus clientes, quando era frequentador de café, então tinha que o comprar, ou partilhava com alguém no local de trabalho, havia coisas assim. Coisas desse género. Estava-me agora a lembrar de uma coisa curiosa que se fazia há uns anos, que eu estive a estagiar na Bolsa de Valores do Porto, entender a Bolsa de Valores do Porto, um ano que eu não estive a estudar e fiz lá um pequeno trabalho. E então todas as manhãs eu tinha um trabalho que era o seguinte: havia uma pessoa responsável por ler os jornais todos e retirar as notícias relacionadas com a Bolsa, com os negócios, com a parte económica portuguesa. E recortava ou tirava fotocópia, já não sei muito bem como era. Não, acho que tinha mesmo os recortes. E o meu trabalho era colá-los todos e tirar fotocópias e fazer um pequeno jornal interno para passar a toda a gente da instituição, para passar as notícias. O que eu há dias... Por uma vez, quando pensei que ia fazer isto, deixa-me lembrar mais coisas que eu me lembro. Lembro-me de uma coisa curiosa, que hoje em dia, pensar nisto é inacreditável, não é? Com todos os meios informáticos que temos à disposição. Na altura não tínhamos tanto, mas de facto havia esse pormenor de se refazer esse recorte, retirar as notícias importantes, fazer uma publicação interna e passar a todos os funcionários para lerem tudo o que se estava a passar a nível económico no país. Achei muito interessante. E é interessante. Para terminar, para encerrarmos a entrevista, gostaria de acrescentar algo mais sobre a forma como se consomem notícias e como se vê o jornalismo em Portugal e os jornalistas? Não, eu acho que as notícias vão continuar a consumir-se, ainda bem, porque convém saber o que é que está à nossa volta. A única coisa que realmente que acho que de melhor tem são, e estão aí os prémios, que às vezes vamos vendo os nossos jornalistas que acabam por ganhar prémios por publicações e por algumas recolhas que fazem e publicam, que está-me agora a faltar o termo, o termo certo. E acho que sim, essas sim, vale a pena continuar, acho que sim, de fazer um bom jornalismo, de recolha de dados, de experiências, isso acho que sim. Eu disse que era a última, mas ainda lhe vou fazer uma. Há algum jornalista em que deposite mais confiança, que siga com mais interesse do passado ou da atualidade? Não propriamente, não propriamente. Não, acho que nós temos bons jornalistas. Acho que temos, sim, temos. Mas não há assim nenhum em que eu deposito muito mais confiança do que no outro, não. Muito obrigado. Obrigada, eu espero ter contribuído, acho que foi. Contribuiu muito para a nossa investigação, que depende da realização destas entrevistas, que depois serão também publicamente difundidas para poderem ser aproveitadas por outros investigadores do projeto ou de outras instituições com outros projetos. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Se calhar não sou a melhor consumidora para o jornalismo em Portugal, para nós é importante termos todo o tipo de pessoas aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Obrigada a eu.